Olá a todos, é um prazer estar aqui no Sustentário WIPS 2025. Meu nome é Donizete Beck, sou professor da PUC Campinas e hoje vou apresentar um artigo intitulado Social Urbanism and Urban Sustainability Across Network Information Analysis. O ponto de partida desta pesquisa é o urbanismo social. O que é isso? É uma estratégia de intervenção urbana muito comum em cidades da América Latina e do Sul global, que se caracteriza por ser altamente participativa. O foco do urbanismo social é mobilizar investimentos em áreas socialmente vulneráveis, melhorando a infraestrutura e enfatizando a inclusão social, com o objetivo de criar cidades mais justas. O caso mais famoso é o de Medellín, na Colômbia, que usou essa estratégia para transformar áreas marcadas pela violência e pobreza. E aqui identificamos uma lacuna de pesquisa. A literatura acadêmica sabe muito sobre as contribuições sociais do urbanismo social. No entanto, sabemos muito pouco sobre como essa poderosa estratégia de intervenção se conecta com os conceitos mais amplos de sustentabilidade urbana e com as metas globais das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso nos levou diretamente à nossa pergunta de pesquisa. Como o urbanismo social contribui para a sustentabilidade urbana e para o alcance dos ODS, dos Objetivos, do Desenvolvimento Sustentável? Para responder a essa questão, nós adotamos um método de pesquisa mista chamada Cross Network Information Analysis, também conhecido como CNIA. Como vocês podem ver neste diagrama, que é a figura 1, do nosso artigo, o CNIA segue um design sequencial. Primeiro, na etapa qualitativa, nós realizamos uma síntese de pesquisa, analisando e classificando o conteúdo de 16 artigos-chave que formam o núcleo da literatura sobre urbanismo social. Segundo, na etapa quantitativa, nós usamos esses dados qualitativos para construir uma rede de informações. Nós modelamos as conexões entre três grupos de nós. Primeiro, os 16 artigos de urbanismo social. Segundo, as quatro dimensões da sustentabilidade urbana. E terceiro, os 17 ODS. E então, rodamos análise de centralidade de rede para medir a força dessas conexões. Bom, pois bem, vamos aos resultados. O que a análise qualitativa nos mostrou? Quando olhamos para as quatro dimensões da sustentabilidade, vemos um cenário bem claro. Na dimensão social, a contribuição do humanismo social é robusta e bastante direta. Ele foi desenhado para isso, para combater desigualdades, para mitigar a violência, para melhorar a qualidade de vida e para promover a participação comunitária. Já na dimensão econômica, a contribuição existe, mas é mais indireta. Ao revitalizar áreas degradadas, o urbanismo social melhora a imagem e a reputação da cidade, o que acaba atraindo novos investimentos e fomentando o capital humano. Na dimensão institucional, novamente, a contribuição é muito forte. Para o urbanismo social funcionar, ele exige mudanças em políticas públicas, força uma intensa colaboração entre os stakeholders, que são os públicos, privados e a comunidade, e promove reformas institucionais. Agora, temos o ponto crítico: a dimensão ambiental. Aqui, a literatura mostrou que as contribuições elas são muito fracas, quase inexistentes e apenas indiretas. Por exemplo, alguns autores citam que ao tornar um bairro mais seguro, os moradores passam a usar mais os parques e espaços verdes, mas não há uma preocupação direta com gestão de resíduos, com energia, água ou biodiversidade. A dimensão ambiental, concluímos, não está integrada ao núcleo das preocupações do urbanismo social.
E quando cruzamos o urbanismo social com os 17 ODS? A análise qualitativa mostrou que o urbanismo social é um motor potentíssimo para quatro objetivos principais, quatro ODSs principais. Primeiro, o ODS 10, relacionado à redução das desigualdades, e o ODS 11, né, sobre cidades e comunidades sustentáveis. Isso já é esperado, pois atacar a desigualdade e melhorar a infraestrutura em assentamentos informais é a própria definição do urbanismo social. Segundo, o urbanismo social ele contribui fortemente para o ODS 16, que é sobre paz, justiça e instituições eficazes. Por quê? Pois um dos seus principais resultados é a redução da violência e o fomento à governança participativa. E o terceiro ODS que o urbanismo social contribui é o ODS 17, de parcerias. Porque, como vimos, o urbanismo social só acontece por meio de alianças entre o governo, o setor privado e as comunidades. Também encontramos evidências de contribuições, embora menores, para o ODS 1, erradicação da pobreza, saúde, que é o ODS 3, educação, ODS 4, trabalho decente, ODS 8, inovação e infraestrutura, ODS 9. Porém, e importante ressaltar, o mais alarmante, contudo, é o que não encontramos. Não achamos nenhuma evidência na literatura de que o urbanismo social esteja contribuindo para 6 ODSs. Entre eles o ODS 13, que é o ODS da ação contra a mudança climática. A nossa análise quantitativa de rede veio para confirmar com números o que a análise qualitativa sugeriu. Nós medimos o Potential Edges Reaches, que é a porcentagem de artigos da amostra que se conectam a cada dimensão. Vejam aqui, as dimensões nessa imagem e também nestas tabelas. As dimensões social e institucional tiveram 100% de conexões. No caso aqui, tabela 1. A econômica, 87,5%, mas a dimensão ambiental, apenas 12,5%. Isso é estatisticamente muito baixo, confirmando que ela é de fato uma preocupação periférica. Agora, aqui na tabela 2, podemos ver o mesmo padrão, que esse mesmo padrão se repetiu para os ODSs. Os ODSs 10 e 11 tiveram 100% de conexão. Os 16 e 17, 75%. Esses quatro, então, se destacam claramente como foco principal do urbanismo social. O que podemos concluir disso tudo? Primeiro, o urbanismo social é sem dúvida uma força transformadora e potente para a sustentabilidade urbana, mas ele opera de forma desequilibrada, sendo muito forte nas dimensões social, econômica e institucional. Segundo, ele é um forte impulsionador dos ODS 10, 11, 16 e 17. A nossa principal meta-inferência e o grande alerta desse estudo é que a dimensão ambiental está sendo sistematicamente negligenciada. Em um momento de crise climática, como hoje, uma estratégia de intervenção urbana tão importante não pode se dar ao luxo de ignorar esta pauta ambiental e climática, a ODS 13. Isso nos leva à implicação prática para gestores públicos e formuladores de políticas. Vocês devem, sim, usar o potencial transformador do urbanismo social, mas é imperativo que, ao fazer isso, vocês integrem ativamente as questões ambientais, como eficiência energética, gestão da água, resiliência climática, biodiversidade, tudo isso no planejamento urbano e na execução desses projetos. Somente assim, o urbanismo social poderá ser uma abordagem verdadeiramente holística que integra todas as dimensões da sustentabilidade, para que assim possa fomentar a sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para perguntas e deixo aqui o meu e-mail para contato.